Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso misterioso, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Elizabeth Helena Laguna Salgado tinha 26 anos na época dos fatos e era natural de Chiapas, no México. Ela vivia com a sua mãe Libertad, o seu pai Júlio César e outros 6 irmãos. A Elizabeth era uma mulher reservada, tímida, responsável e muito religiosa. Ela era inclusive muito ativa na igreja que frequentava. Era muito apegada com a família, principalmente com as suas irmãs, que eram todas confidentes umas das outras, amigas, contavam segredos, saíam juntas e estavam sempre em contato. Ela era também muito estudiosa, tanto que tinha se formado recentemente em engenharia industrial com notas muito boas. Depois que ela terminou a graduação em engenharia industrial, ela tinha os planos de fazer um mestrado, porém decidiu dar uma pausa nos estudos para se dedicar a aprender inglês. A Elizabeth disse então aos pais dela que para realizar esse objetivo de aprender inglês fluentemente, ela queria se mudar para os Estados Unidos e começar lá um curso de inglês. Com isso, então, com o curso e também com a vivência nos Estados Unidos, seria mais fácil para ela aprender a língua fluentemente com mais rapidez. Os seus pais ficaram apreensivos no início, mas acabaram apoiando a Elizabeth. Afinal de contas, era evidente, assim como ela disse, que ter esse curso e essa vivência no inglês poderia trazer muitas oportunidades para ela e abrir muitas portas. Sendo assim, a mãe dela, Libertad, então tinha 2 irmãos lá nos Estados Unidos, o Rosenberg e o Rudenberg. Um deles morava na Califórnia e o outro em Provo, Utah. Então ficou combinado que a Elizabeth iria se mudar para Provo, Utah, porque assim pelo menos ela não estaria totalmente sozinha em um lugar completamente desconhecido, e se precisasse de alguma coisa, ia ter pelo menos os tios por perto. Em março de 2015, então, a Elizabeth conseguiu um visto de estudante nos Estados Unidos, se matriculou em uma escola de inglês e no dia 23 de março ela se mudou para Provo. Em Provo, Utah, a Elizabeth passou a morar em um complexo de apartamentos que ficava próximo da universidade e por conta disso, então, lá viviam vários estudantes. Ela passou a dividir, então, o apartamento com outras 2 moças que faziam faculdade. Porém, a Elizabeth não gostou muito de morar nesse apartamento porque as moças não falavam a língua dela, espanhol, e ela também não sabia falar muito bem o inglês, então elas não conseguiam se comunicar. Mas, além disso, as moças também não faziam nenhuma questão de tentar se comunicar de alguma forma com a Elizabeth, também não eram muito simpáticas com ela, era como se as moças ignorassem ela, e também eram muito bagunceiras. A Elizabeth contou para a família que elas saíam muito, iam para festas, levava rapazes ali para o apartamento e também sempre estava com muita sujeira lá dentro, muita bagunça. Então, com apenas alguns dias que a Elizabeth estava nesse apartamento, ela decidiu se mudar para um outro que também seria dividido ali com outras 2 moças e também era próximo da universidade. Mas nesse ela já se sentiu melhor, porque essas 2 moças, apesar de também não saberem falar espanhol, já eram muito mais simpáticas e mais organizadas, então tinha uma convivência mais harmoniosa ali com elas. Logo, a Elizabeth, que era muito religiosa, como eu disse no início, se envolveu com a igreja ali da cidade e conseguiu novos amigos lá, porque nessa igreja tinha muitas pessoas que falavam espanhol, porque eles tinham o costume de fazer viagens missionárias e então já tinham ido algumas vezes ao México e várias pessoas ali tinham aprendido a falar muito bem espanhol. Então foi na igreja que a Elizabeth conseguiu seus primeiros amigos. Logo nos primeiros dias também ela conseguiu um emprego de meio período como garçonete em um restaurante mexicano, que por ser mexicano toda a equipe ali falava espanhol. Então ficou muito fácil para Elizabeth trabalhar lá, conseguir se comunicar e ela gostou muito de começar a trabalhar lá. Ela conseguiu esse emprego por conta de uma indicação de um tio dela
que sempre frequentava o restaurante, tinha colegas lá e então logo ela conseguiu essa oportunidade. Além disso, ela falava todos os dias com a sua família no México, eles costumavam conversar pela manhã, assim que acordavam e antes de começar as atividades do dia, e também à noite, quando estavam já indo dormir. Durante essas conversas, a Elizabeth contava sobre o seu dia a dia e se mostrava sempre muito animada por estar nessa nova fase da vida dela, nessa nova aventura, e dizia que estava muito feliz por estar se dando bem ali no trabalho e também com novos amigos na igreja, mesmo tendo a barreira ali da língua e também por ela ser tímida. Como a Elizabeth não tinha carro e nem nenhum outro meio de transporte, ela fazia tudo basicamente a pé. Ela morava no apartamento que, como eu disse, era próximo da universidade e também relativamente próximo do trabalho e da escola de inglês dela. Da casa até a escola de inglês era cerca de 25 minutos de caminhada e ela também não se preocupava porque todo o caminho era por ruas e avenidas muito movimentadas e também por conta do horário que ela saía do curso 1h30 da tarde, era meio que um horário de pico ali, então sempre tinha muita gente e ela não ficava com medo ou preocupada por estar andando sozinha em uma cidade que ela mal conhecia. Mas mesmo assim, às vezes, quando ela precisava ir em algum lugar mais longe ou também fazer compras e precisava carregar sacolas, ela pedia ajuda para o tio dela que tinha carro, então ele dava carona para ela sempre que ela precisasse fazer alguma dessas coisas. Em 16 de abril de 2015, uma quinta-feira, faziam apenas 3 semanas que a Elizabeth estava nos Estados Unidos e já tinha vivido todas essas experiências novas, e então nesse dia ela saiu do seu curso de inglês por volta de 1h30 da tarde, como sempre, e saiu caminhando em direção ao seu apartamento. Naquele dia, ela tinha combinado com o seu tio para que ele buscasse ela em seu apartamento por volta de 5 horas da tarde para ir com ela até um supermercado para ela fazer umas compras para casa. Quando ela estava caminhando para casa, a sua irmã Sarah mandou uma mensagem para ela perguntando o que ela estava fazendo, e a Elizabeth respondeu que tinha saído da escola e estava indo para casa. O trajeto, como eu disse, era de cerca de 25 minutos, e então a irmã dela mandou uma outra mensagem 25 minutos depois, perguntando se a Elizabeth já tinha chegado em casa. Porém, essa mensagem não chegou no celular da Elizabeth e não foi respondida. Depois de alguns minutos, a irmã dela, Sarah, estranhou essa demora da Elizabeth em responder, porque ela sempre mantinha um contato ali ao longo do dia, e a Elizabeth respondia quase que imediatamente todas as vezes. Então a Sarah comentou sobre isso com os pais dela, que ficaram um pouco preocupados e também mandaram mensagens e fizeram ligações para Elizabeth, mas também não tiveram respostas. Apesar de preocupados, eles resolveram esperar um pouco mais, imaginando que ela podia ter ficado sem bateria ou estivesse ocupada com alguma coisa, e então resolveram esperar até mais tarde, à noite, quando ela costumava entrar em contato de novo no fim do dia. Porém, quando esse horário chegou, a Elizabeth também não entrou em contato. Naquele mesmo dia, como eu disse, a Elizabeth tinha combinado de se encontrar com o seu tio, Rudenberg, para fazer compras às 5 horas da tarde, e então no horário marcado ele chegou no apartamento dela para buscá-la, mas ele não foi atendido. Ele chegou, estacionou lá de fora, mandou uma mensagem para ela falando que chegou, mas ela não respondeu. Depois de um tempo esperando, ele estranhou a demora porque ela sempre atendia imediatamente, como eu disse antes, então ele desceu do carro e foi até o apartamento para bater na porta. Porém lá ele também não foi atendido e parecia que ninguém estava lá dentro. Como ele não tinha respostas, ele pensou que talvez a Elizabeth pudesse ter ido ao supermercado sem ele e então dirigiu até lá e andou pelos corredores para ver se encontrava com ela, mas não a encontrou. Ele dirigiu então até o trabalho dela, pensando que talvez ela tivesse sido chamada para trabalhar de última hora e acabou não conseguindo avisá-lo, mas ela também não estava lá e ninguém sabia dizer aonde ela estava. Ainda com esperanças, ele foi até a escola de inglês dela, mas eles também não tinham visto ela depois do horário de 1h30, quando ela saiu das aulas. Mesmo preocupado e achando aquilo muito estranho, ele também resolveu esperar um pouco mais, assim como a família dela, pensando que ela podia ter saído com alguns colegas da igreja e esqueceu do compromisso que eles tinham marcado juntos, então ele resolveu esperar até a manhã do dia seguinte. Na manhã de sexta-feira, 17 de abril, a mãe da Elizabeth acordou e foi direto checar o celular, esperando ter alguma mensagem da filha dando bom dia e explicando por que não tinha entrado em contato no dia anterior.
Porém, isso não aconteceu, e aí sim ela entrou em desespero e começou a imaginar que alguma coisa de ruim pudesse ter acontecido com a Elizabeth. Ela então ligou para o seu irmão Rodenberg e perguntou para ele se ele sabia alguma coisa sobre a sobrinha, e ele contou a ela sobre o compromisso que eles tinham no dia anterior, mas que a Elizabeth também não tinha comparecido e não tinha dado nenhuma notícia para ele. Já muito preocupada, então ela pediu para ele, por favor, tentar mais uma vez encontrar a Elizabeth em algum lugar naquele dia. Ele fez então os mesmos passos do dia anterior, procurou ela na escola, no trabalho e também no apartamento, porém não encontrou ela mais uma vez. Certos então de que aquilo não estava certo e a ausência dela estava muito estranha, os 2 tios dela que viviam lá nos Estados Unidos foram até a polícia e registraram o desaparecimento. Os policiais começaram as buscas imediatamente porque, apesar da Elizabeth já ter 26 anos, ela estava em uma cidade e em um país completamente novo, ela não conhecia muitas pessoas, tinha chegado recentemente, então era evidente que esse desaparecimento dela era bastante suspeito. Eles foram no apartamento dela então primeiro para ver se não tinha alguma coisa errada por lá, mas encontraram todas as suas coisas, como documentos, roupas e artigos pessoais, e então tudo indicava que ela não tinha ido passar a noite fora de propósito ou algo assim. Eles tentaram então rastrear o celular dela, mas não conseguiram porque o aparelho estava desligado, e o último lugar que ele tinha sido usado foi em um ponto no trajeto entre a casa dela e a escola. A família dela solicitou um visto humanitário de emergência para ir para os Estados Unidos acompanhar as buscas de perto, mas esse visto demorou bastante para ser aprovado e eles só conseguiram ir para Utah 13 dias após o desaparecimento de Elizabeth. O tio dela, Rodenberg, se lembrou que a Elizabeth já tinha comentado com ele ali durante algumas conversas sobre um rapaz que estudava com ela na escola de inglês e que ficava assediando ela constantemente. Segundo ela, era bastante desconfortável porque esse rapaz ficava convidando ela para encontros, festas, para ir ao cinema, e ela sempre recusava educadamente, mas às vezes ele se demonstrava irritado com isso. Então ela se sentia às vezes até meio desconfortável de ir para as aulas e encontrar com ele lá. O tio dela contou sobre isso então para os investigadores, que conseguiram identificar quem era esse rapaz e chamaram ele para interrogatório, mas segundo os investigadores, esse rapaz não levantou nenhuma suspeita porque ele foi super colaborativo, disse que não tinha nada a ver com o caso, que eles podiam checar ali a casa dele, o carro, e também ofereceu um álibi para o momento do desaparecimento da Elizabeth, e também eles checaram a localização do celular dele e viram que ele não tinha ido para a mesma direção que a Elizabeth quando ela saiu do curso. Então tudo isso fez com que eles descartassem esse rapaz como suspeito. Os investigadores escutaram colegas de escola de Elizabeth, colegas de trabalho e também outras testemunhas ali que trabalhavam em comércios que ficavam pelo trajeto que ela fazia da escola até o seu apartamento, e por conta disso essas pessoas viam a Elizabeth frequentemente voltando das aulas, e algumas pessoas realmente viram ela caminhando tranquilamente e sozinha em direção ao seu apartamento naquela quinta-feira, mas ninguém viu ela chegando de fato lá. Uma testemunha disse ter visto Elizabeth entrando em um carro no meio do trajeto, mas apesar disso chamar atenção, também foi muito estranho, porque a Elizabeth era tímida e reservada, como eu disse, e não aceitava a carona de praticamente ninguém além dos seus tios. Então a polícia não sabe se realmente era a Elizabeth a pessoa que essa testemunha viu entrando no carro, e não tiveram como confirmar porque foi apenas essa pessoa que viu, e também ao longo de todo aquele trajeto eles não conseguiram encontrar nenhum estabelecimento que tivesse uma câmera que pudesse mostrar a Elizabeth ou esse veículo, então essa informação não é completamente certa. A família, desesperada por respostas, espalhou panfletos por toda a cidade e região, fizeram manifestações, marchas em nome da Elizabeth e também colocaram ali em outdoors divulgando o desaparecimento dela. Eles chegaram também a oferecer uma recompensa de $5.000 em troca de qualquer informação sobre o paradeiro dela, e com a ajuda de empresas locais e pessoas da comunidade conseguiram
aumentar essa recompensa para $50 mil, mas mesmo assim, nenhuma nova informação chegou. Naturalmente, como os tios dela eram as pessoas mais próximas dela naquele momento e tinham sido os últimos a vê-la, eles foram investigados como suspeitos e passaram pelo teste do polígrafo, e o resultado dos dois acabou sendo inconclusivo, o que levantou muitas suspeitas sobre eles. Porém, depois a polícia descartou eles como suspeitos, dizendo que a localização dos celulares apontavam que nenhum deles estavam próximos do local onde a Elizabeth desapareceu naquele momento, e também eles tinham álibis. Além disso, os dois se mostraram muito cooperativos e muito preocupados ao longo de toda a investigação, muito emocionados com o desaparecimento da sobrinha e fazendo de tudo para ajudar a encontrá-la. Um ano se passou com a investigação desse jeito, nada novo foi encontrado, nenhum suspeito foi anunciado, e um ano depois, como as coisas estavam assim bastante frias, a família dela acabou deixando os Estados Unidos e voltando para o México para continuar as buscas através da internet lá pelo México mesmo. Ainda mais tempo se passou e em 18 de maio de 2018, 3 anos após o desaparecimento da Elizabeth, por volta de 9 horas da manhã, a polícia recebeu uma ligação de um caçador dizendo que estava fazendo uma trilha ali em uma montanha a cerca de 24 quilômetros do local onde Elizabeth desapareceu, quando encontrou o que pareciam ser restos humanos. A polícia foi até o local, pegou esses ossos e fizeram exames, e no dia 23 saiu o resultado que realmente eram ossos humanos e eram os ossos de Elizabeth. Porém, mesmo podendo confirmar que se tratava de Elizabeth, os investigadores não conseguiram concluir qual era a causa da morte por conta do avançado estado de decomposição. Porém, uma coisa chamou a atenção deles no momento em que eles encontraram esses restos mortais, que foi a posição em que eles foram encontrados. O jeito que eles estavam distribuídos sugeria que o corpo de Elizabeth tinha sido colocado ali, deitado de barriga para cima, com as mãos entrelaçadas ali em cima da sua barriga, como se fosse aquela famosa posição da bela adormecida. Então, eles chegaram a desconfiar que a pessoa que fez aquilo com ela era uma pessoa muito próxima dela, que a conhecia, e talvez depois de ter tirado a vida dela possa ter sentido algum remorso ou alguma culpa, e então colocou o corpo naquela posição com delicadeza e cuidado, como se demonstrasse ali algum sentimento, de remorso ou culpa, como eu disse. Então isso aumentaram as suspeitas da polícia de que realmente poderia ter sido alguém muito próximo da Elizabeth que fez isso com ela. Um ano depois, em 2019, nada de novo ainda tinha sido descoberto, então a família de Elizabeth contratou um investigador particular. Ele fazia parte de uma organização sem fins lucrativos e foi fazer buscas do local onde os restos mortais de Elizabeth foram encontrados usando um detector de metais. Lá então ele encontrou debaixo de algumas folhas uma moeda de 1 centavo do ano de 2006. Apesar de ser uma coisa simples, apenas uma moeda de 1 centavo, ele pensou que naquele centavo poderia conter o DNA da pessoa que fez isso com a Elizabeth, talvez essa pessoa fosse a dona dessa moeda, ou pelo menos eles poderiam identificar quem era a dona dessa moeda, porque os restos mortais de Elizabeth estavam ali há 3 anos. Então se alguém passou ali por perto para poder deixar essa moeda cair, era para essa pessoa ter visto o corpo e talvez poderia ter alguma ligação. Então ele resolveu fazer exames de DNA nessa moeda e foi encontrado um DNA masculino, porém não foi possível identificar de quem de fato era esse DNA. Como esse investigador pertencia a uma organização sem fins lucrativos, eles não tinham dinheiro e investimento suficiente para pagar por testes mais complexos nessa moeda que poderiam traçar o perfil do dono daquele DNA. E por isso, então, até hoje, eles não conseguiram fazer esses testes e a família dela abriu um fundo de doação na internet para conseguir arrecadar doações para realizar esses exames. Infelizmente, até hoje, o caso da Elizabeth segue sem solução e, como na maioria desses casos misteriosos, tem algumas teorias que cercam os acontecimentos. A principal teoria, como eu disse antes, é a de que alguém muito próximo da Elizabeth foi quem fez isso com ela. Isso porque na rua que ela passava para voltar para casa, como eu já tinha dito antes, era bastante movimentado, tinha muita gente, e se alguém desconhecido tivesse tentado sequestrar a Elizabeth ou atacar
atacá-la de alguma maneira, provavelmente ela teria gritado, tentado fugir, e era para pelo menos uma pessoa ter visto alguma coisa de anormal acontecendo, porém ninguém viu nada. Além disso, como eu disse, a Elizabeth era muito reservada e não aceitava carona de praticamente ninguém. A chefe dela do trabalho disse que já tinha oferecido carona para ela algumas vezes e ela não tinha aceitado carona nem mesmo da chefe dela, que era uma mulher. Então é muito estranho aquela testemunha ter dito que viu a Elizabeth entrando num carro. Como eu disse antes, só se fosse o carro de um dos tios dela para poder ela ter entrado assim, tão despreocupada, mas os policiais descartaram os tios dela como suspeitos. Então, ao que tudo indica, realmente não foi a Elizabeth que essa testemunha viu entrando naquele veículo. Mesmo assim, é meio estranho pensar que ela saiu daquela rua super movimentada e foi parar em uma montanha a mais de 20 quilômetros de distância, sem ninguém ter visto nada, sendo que a Elizabeth, ao que tudo indica, não confiava em ninguém além dos seus tios, e então não se tem aí nenhuma dica de quem poderia ser essa pessoa super confiável para ela, que ela possa ter entrado no carro ou ter acompanhado até algum lugar ou até essa montanha. Ela nunca comentou sobre ninguém que fosse tão próximo assim dela, nem para sua família e nem para os amigos que foram entrevistados. Apesar de muitas pessoas desconfiarem que essa pessoa super confiável para Elizabeth seria provavelmente um dos seus 2 tios, também existe a possibilidade de que essa pessoa poderia ser alguém da igreja. Isso porque a Elizabeth era muito religiosa, frequentava muita igreja, como eu disse, tinha alguns amigos lá, então provavelmente na igreja ela se sentia mais à vontade e poderia dar mais liberdade para as pessoas. Além disso, tem um ponto que reforça um pouco essa teoria, que é o fato de a família dela ter achado as últimas mensagens que a Elizabeth enviou muito estranhas. Segundo eles, ela sempre se comunicava bastante, se expressava bastante pelas mensagens, e as últimas mensagens que ela enviou tanto para a irmã quanto para o tio foram muito secas, muito diretas e com poucas palavras. Então os familiares acreditam que pode ser que não seja a Elizabeth que tenha mandado aquelas mensagens, e sim já a pessoa que a atacou. Mas para isso acontecer, mais uma vez tinha que ser alguma pessoa bem próxima da Elizabeth, que sabia que tinha que responder a família dela e o tio para poder não levantar suspeitas, e também alguém que soubesse falar espanhol, porque as mensagens foram escritas perfeitamente. E isso levanta mais uma suspeita sobre as pessoas da igreja, porque, como eu disse antes, eles tinham essa questão de fazer viagens missionárias e também ir ali para o México, durante essas viagens, e então tinham vários deles que sabiam falar espanhol perfeitamente e poderiam escrever essas mensagens. É claro que essa questão de saber falar espanhol perfeitamente também acaba trazendo mais uma vez para a história os tios dela. Além dessas 2 possibilidades de ter sido alguém da igreja ou os tios que escreveu a mensagem, também tem a possibilidade de que foi sim a Elizabeth que respondeu ali as mensagens, mas ela poderia já estar com a pessoa que a atacou nesse momento, e a pessoa pode ter coagido ela para escrever as mensagens, e por conta disso então ela escreveu de uma forma rápida e direta. Ou também pode ser que ela nem tivesse sido pega ainda nesse momento, estava apenas caminhando com pressa para casa e distraída, e acabou respondendo dessa forma mais fria. De qualquer forma, mesmo com essas teorias, o caso permanece um mistério até hoje. A polícia e também o investigador particular contratado pela família continuam investigando, buscando pistas e procurando por algum possível suspeito, mas até hoje eles não encontraram nada de relevante e o caso segue sem solução. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal, se inscreve se não for inscrito, deixa o like se gostou do conteúdo, e é isso, até o próximo vídeo.